Será que vocês conseguem escolher entre dois dos piores professores de defesa contra as artes das trevas que Hogwarts já viu? Quirrell ou Lockhart? Quem foi melhor como professor de defesa contra as artes das trevas? Ou será que devemos dizer quem foi o menos pior? Vem comigo que a gente vai debater isso agora. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. De um lado temos Quirinus Quirrell, um professor que aparentemente tinha medo até da própria sombra, além de ser cheio de tiques nervosos, né? Mas ele pelo menos parecia conhecer um pouco do assunto que ensinava, o que não faz peso nenhum se a gente levar em consideração que ele era um servo de ninguém menos que Lord Voldemort, né? Do outro lado, nós temos Gilderoy Lockhart, um charlatão que conquistava a simpatia dos alunos mais emocionados com suas histórias e feitos roubados, e seu sorriso e aparência impecáveis. Quem vocês acham que foi menos terrível na sala de aula? Quirrell ou Lockhart? Quem vocês acham que foi melhor como professor? Ou menos pior? A gente sabe que os dois tinham suas peculiaridades, para dizer o mínimo, né? Mas se vocês só pudessem escolher um deles para ensinar defesa contra as artes das trevas, quem seria? Bora mergulhar nos argumentos e entender os dois lados dessa questão, porque tem motivos questionáveis, mas tem, para defender qualquer um deles. Mas antes, deixa eu dizer como é que isso vai funcionar. Primeiro, eu vou argumentar como se eu realmente acreditasse que o Quirrell foi o melhor professor. Depois, eu vou defender o lado do Lockhart como se eu achasse que ele era a melhor opção. E aí, depois disso, eu vou dar a minha opinião sincera sobre quem foi o melhor ou o menos pior dos dois. Faz sentido? Bora lá então. Primeiro, eu vou começar defendendo o Quirrell como professor. Quirinus Quirrell é uma figura bem controversa quando a gente fala dele como professor de defesa contra as artes das trevas. Aliás, ele é uma figura controversa por si só, né? Não apenas como professor. Mas se a gente parar para analisar o tempo dele em Hogwarts, dá para encontrar alguns motivos que fazem dele um professor melhor do que alguns que vieram depois dele, especialmente se a comparação é com Gilderoy Lockhart. Mesmo que a aliança dele com Voldemort tenha estragado completamente qualquer argumento de defesa, né? Quirrell era um cara inteligente, aluno da Corvinal, a casa dos que valorizam o conhecimento. Antes de cair nas garras de Voldemort, ele era conhecido por ser bom na teoria da magia defensiva, mesmo que na prática não fosse tão bom assim. E essa base teórica era importante porque dava para os alunos uma compreensão sólida dos fundamentos de defesa contra as artes das trevas, algo que muitos dos que vieram depois dele não conseguiram. Gilderoy Lockhart e Dolores Umbridge, por exemplo. Tudo bem, Quirrell tinha aquele jeito nervoso, meio tenso, parecia estar com medo de tudo, de qualquer coisa o tempo inteiro. E tinha aquele jeito retraído, mas não há nenhuma menção nos livros de que os alunos tivessem dificuldades de compreender as aulas dele, ou que reclamassem do conteúdo, como a gente viu com outros professores. Vocês vão se lembrar da Hermione criticando as aulas da Umbridge em Ordem da Fênix. Então, ela não deixava barato quando o conteúdo era fraco. Com Quirrell, a gente não viu nada disso, o que pode indicar que, pelo menos na parte teórica, ele entregava um conteúdo decente para os estudantes. Também é importante levar em consideração que todo aquele nervosismo, aquela gagueira, aquele medo de tudo, de qualquer coisa, tudo isso era encenação do Quirrell, porque ele estava já ali servindo o Lord Voldemort. Então, ele se apresentava de uma maneira diferente para que as pessoas não desconfiassem dele. Mas enfim, durante todo aquele período lá em Pedra Filosofal, como professor, os alunos conheciam ele daquela forma. Medroso, tímido, enfim, bem retraído com todas aquelas peculiaridades que a gente já conhece. Agora, quando a gente compara o Quirrell com o Lockhart, a diferença fica escancarada. Lockhart era um charlatão que não tinha conhecimento verdadeiro sobre as artes das trevas. A primeira aula dele com os diabretes da Cornualha foi um verdadeiro desastre total, mostrando que ele não conseguia nem controlar uma aula prática básica. E para piorar, ele estava mais preocupado em promover a própria imagem dele do que em ensinar. Vídeo quiz sobre a biografia dele que ele passou para os alunos. Já o Quirrell, mesmo sob a influência de Voldemort, ele tinha um conhecimento real sobre as artes das trevas, o que fazia uma grande diferença. Quirrell, claro, fez escolhas terríveis ao se aliar com Voldemort e deixar o Bruxo das Trevas possuir seu corpo, mas quando a gente compara com o Lockhart, as motivações são bem diferentes. Quirrell foi dominado pela força de Voldemort, perdendo o controle de muitas de suas ações. Já o Lockhart
agia por pura vaidade e egoísmo. Quando ele tentou apagar as memórias do Harry e do Rony para fugir das consequências das mentiras dele, mostrou que ele estava só preocupado em proteger a própria pele. E o pior, sem nenhuma influência externa forçando ele a agir assim. Bom, forçando mais ou menos, né? O Quirrell tinha suas escolhas, não era que ele estava fazendo tudo aquilo só porque o Voldemort estava mandando, ele também concordava com tudo aquilo. Mas enfim, ainda assim tinha uma influência externa ali, e o Lockhart não tinha essa influência externa. Não tinha outra pessoa por trás das ações dele. Tudo aquilo era ele mesmo. A história do Quirrell nos mostra uma coisa importante sobre o ensino de defesa contra as artes das trevas. O conhecimento verdadeiro é muito mais valioso do que uma fachada de carisma. Apesar de toda a fraqueza dele e do terror que Voldemort impunha, Quirrell tinha um entendimento real da matéria. É verdade que a prática dele foi prejudicada pelo estado psicológico dele, mas ainda assim ele oferecia para os alunos algo que o Lockhart nunca conseguiu: autenticidade no que ensinava. E quando eu tô falando da parte psicológica dele, é o fato de que ele tava ali com Voldemort na nuca dele. Então o psicológico desse cara não podia ser normal, realmente. Mas dá pra dizer que mesmo com todos esses problemas e alianças perigosas, o Quirrell conseguiu entregar uma base de aprendizado mais sólida do que o Lockhart. Isso mostra que às vezes um professor com conhecimento real, mesmo cheio de defeitos, vale mais que aquele que só finge saber o que tá fazendo. Agora chegou a hora de eu argumentar a favor do Lockhart. Bom, é inegável que Lockhart não era dos mais competentes professores que Hogwarts já viu, mas aqui a gente não tá comparando ele com todos os professores, a gente tá comparando ele com o Quirrell. E aí, nesse caso, eu acho que ele tem uma boa chance. Embora faltasse a ele conteúdo e conhecimento sobre a matéria, ele conseguia manter a atenção dos estudantes, uma qualidade que, embora insuficiente para garantir uma boa educação, mostra que ele possuía um certo carisma nas aulas dele, algo que Quirrell nunca demonstrou. Lockhart pode não ter ensinado nada de substancial, mas sua presença carismática atraía os alunos. Hermione, por exemplo, demonstrava uma admiração incomum por ele, mesmo sendo uma aluna que valorizava o conteúdo acadêmico. Isso sugere que ele tinha uma maneira de cativar seus estudantes, o que ajudava a manter as aulas movimentadas e, de certa forma, envolventes. Por outro lado, Quirrell era descrito como um professor nervoso, tímido, cuja presença em sala de aula não inspirava a mesma atenção dos alunos. E o comportamento meio amedrontado e inseguro do Quirrell contribuíam para uma atmosfera menos dinâmica nas aulas dele, o que era muito diferente do estilo mais exibicionista de Lockhart. Então, o argumento é simples: não adianta um professor ter bastante conteúdo se ele não souber transmitir esse conteúdo de maneira que os alunos se sintam envolvidos e aprendam de verdade. Agora, talvez a maior diferença entre os dois, entre Lockhart e Quirrell, tá no grau de perigo que eles representavam. Quirrell era uma ameaça direta para os estudantes de Hogwarts, já que ele estava ali abrigando o próprio Voldemort. Essa possessão fez de Quirrell um verdadeiro instrumento de Voldemort dentro de Hogwarts, como fica claro quando ele tenta usar a Pedra Filosofal para restaurar o poder do seu mestre. Isso tornava ele extremamente perigoso. Lockhart, por outro lado, apesar de ser um impostor, aparentemente não representava esse tipo de perigo imediato. O maior risco que ele oferecia era a incapacidade de lidar com situações práticas, e embora isso fosse com certeza problemático, não parecia que ele estava tentando ativamente prejudicar os alunos. Então assim, é verdade que Lockhart era superficial e incapaz de aplicar o que dizia saber, mas ele tinha o mérito de não representar uma ameaça mortal para os alunos de Hogwarts. Quirrell, por outro lado, tinha um conhecimento mais sólido sobre magia, mas se tornou um risco extremo ao abrigar Voldemort e agir como seu agente. Por essa perspectiva, a gente pode argumentar que Lockhart, com todas as suas limitações, foi uma escolha menos perigosa para os estudantes de Hogwarts. Em termos de ameaça à segurança dos alunos, ele foi certamente uma opção melhor do que Quirrell. Bom, agora que eu já argumentei em defesa de cada um deles, chegou a hora de eu falar quem eu realmente acho que foi um professor melhor entre Quirrell e Lockhart. Primeiro, é importante lembrar que a pergunta é: quem foi melhor como professor e não quem representava mais perigo para os alunos? Muita gente que defende o Lockhart como melhor professor do que o Quirrell usa como argumento principal o fato do Quirrell ser um aliado de Lord Voldemort e, com isso, trazer um perigo mais constante para os alunos. Bem, isso é uma realidade. Ele realmente era um perigo constante para os alunos, sendo um servo de você sabe quem. Mas o problema é que no fim de Câmara Secreta a gente descobre que Lockhart
não era só um bobalhão narcisista. Ele era um mau caráter que apagava a memória das pessoas para roubar os feitos delas e ganhar fama e notoriedade em cima dos feitos grandiosos que ele nunca realizou. E tão logo ele se vê sendo desmascarado por Harry e Rony, ele ataca os dois com a intenção de apagar a memória deles. Então, se isso não é oferecer perigo aos estudantes, eu não sei mais o que é. Então esse argumento não cola muito pra mim, porque de maneiras diferentes, os dois, tanto Lockhart quanto Quirrell, ofereciam perigos constantes aos seus alunos. Um oferecia perigo por ser servo de um dos maiores bruxos das trevas que já existiram no mundo bruxo, e por trazer esse próprio bruxo das trevas pra dentro da escola. E o outro oferecia perigo aos alunos por simplesmente não saber nada do que estava ensinando, o que poderia causar sérios acidentes em sala de aula, colocando em risco a integridade física dos alunos, e além disso, ele ainda era um bandido mau caráter que ganhou fama por apagar a memória das pessoas e roubar os feitos delas. E no fim, ele quase apagou a memória de 2 dos alunos que ele ensinava. Então assim, ó, é difícil escolher qual deles é melhor como professor, mas pra mim, o menos pior seria o Quirrell, que pelo menos conseguiu ensinar alguma coisa pros alunos e durante as aulas ele não colocava a integridade física deles em risco por não saber o que estava fazendo. Mas ó, a verdade é que a gente poderia colocar os dois no mesmo saco de professores ruins. Mas é isso aí, meus bruxos, eu acho que no fim das contas esse debate sobre quem foi menos pior entre Quirrell e Lockhart ainda vai render muitas opiniões diferentes. Cada um tinha suas falhas gigantescas, e é claro que nenhum dos dois foi um exemplo de professor ideal. Mas é aí que tá a graça, né? Discutir esses personagens é parte do que torna o universo mágico de Harry Potter tão fascinante. Mas ó, agora eu quero saber de vocês, quem vocês acham que foi o menos pior dos dois? Quirrell, com seu conhecimento genuíno mais alianças perigosas, ou Lockhart, com seu carisma mais completa falta de habilidade? Me contem aí nos comentários. E olha, se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever. Clica nesse botão aqui, ó, e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo do Wizarding Bruno. Tem 2 vídeos aparecendo aí na tela agora. Dá uma olhada nele se você ainda não viu. A gente se vê em Accio Nox.